Olá, diamantes, gratidão por estar aqui uma vez mais comigo. Se é a primeira vez que te conectas, espero que esta leitura possa dar-te algumas pistas e vamos começar. Tens a carta de acreditar na magia, encontrar o equilíbrio e proteger os teus sonhos. Esta semana, as tuas práticas espirituais podem começar a gerar efeitos. Tu estás a expressar mais a tua magia ou os teus dons espirituais através da prática. Talvez neste momento estejas a fazer algo intencional, a escrever afirmações num caderno, a manifestar ao universo, já seja com plantas, ervas ou algo semelhante. O facto de poder alcançar um objetivo pode começar a materializar-se. Desde logo, tu tens grandes dons espirituais para fazer com que as coisas aconteçam. Nos próximos dias, com esta carta, estarás a cuidar mais da tua casa, do teu espaço pessoal, do sítio onde te encontras, porque este é um sinal de que estás a criar um ambiente mais seguro e equilibrado para ti, e isso é algo que contribuirá para o teu bem-estar e crescimento. Vejo que alguém te pedirá para guardar algo ou para manter um segredo. Talvez essa pessoa veja-te como alguém bastante equilibrada e que sabe dar bons conselhos. E isso vai-te fazer perceber que és mais importante para essa pessoa do que pensas e que ela confia em ti de uma forma mais profunda do que imaginas. Depois aqui, protege os teus sonhos. Aqui há uma paixão. Aquilo que mais te encanta fazer, e em relação a isso tu serás altamente abençoada. É como se pudesses materializar os teus sonhos ou seguir em frente de forma tranquila na direção que realmente desejas. O universo está a apoiar essa jornada com esforço e dedicação. Verás como as coisas começam a alinhar-se para que consigas alcançar o que mais desejas, especialmente se trata de algo que te traz alegria e realização pessoal. Poderia até ser que algo que fazes como passatempo ou hobby se transforme numa fonte de rendimento financeiro. Depois temos o As de Ouros, Rainha de Espadas e Rei de Ouros. Claramente aqui novidades estão a caminho. Vais receber mensagens ou confirmações que vão te permitir avançar de uma maneira mais ágil e direta. Para a maioria, essas novidades estão relacionadas com dinheiro. Anuncia desde o princípio que recursos estão a caminho. Contudo, essas novidades também podem estar ligadas aos teus sonhos ou à possibilidade de realizar algo que desejas fazer. O universo concederá os teus desejos, pois talvez tu estejas preparada para os realizar ou serás capaz de os sustentar. Contudo, mostram que é importante que estabeleças limites com outras coisas, que te autolimites também, ou te regules muito bem para que isso tenha um futuro. Eu antevejo que tu tens aqui a mente voltada para o lugar adequado para fazer com que os próximos desejos se realizem. Terás a oportunidade de ir a um novo lugar onde vais progredir bastante, caso estejas a manifestar isso ao universo. Ou será a oportunidade perfeita para continuar com o próximo passo que tens planeado. Serás capaz de materializar os teus sonhos, de manter o ritmo das coisas e de dar uso a tudo o que chega de novo à tua vida. Maiores oportunidades vão se apresentar, seja para fazer investimentos, para fazer compras ou até mesmo oportunidades para progredir na tua vida. Depois tens aqui a carta dos amantes. Portanto, vais rapidamente escolher o que realmente gostas, porque vais conectar-te com o que te apaixona. Além disso,
existe aqui uma pessoa que te quer, que te aprecia bastante, que tem muita confiança em ti e que também estará ao teu lado e te apoiará muito. Se tens um parceiro ou andas a sair com alguém, entre vocês haverá mais aproximação ou vão prosperar bastante juntos. Caso tenhas tido problemas recentemente com uma pessoa de quem gostas, onde as coisas não andavam muito bem, mostra-me que tudo tende a resolver-se. É importante que conversem e que digas realmente o que pensas fazer, especialmente para o futuro. Quais são os teus novos projetos e ideias para que essa pessoa também o saiba. No entanto, eu vejo que haverá mais união entre vocês. E se estás solteiro e não vês ninguém por agora com quem possas sair, as decisões que estás a tomar vão-te encaminhar a conhecer essa pessoa. Alguém com quem desde o primeiro momento vais saber que é a pessoa certa, e isso também será mútuo. Depois tens o louco, o pajem ou princesa de copas e o 7 de paus. Tu és uma pessoa que impacta os outros pela tua forma de falar. E atualmente tens uma forma diferente de te comportar e isso está a criar um precedente. Sinto que não te deixas levar. Mesmo no meio das dificuldades, tu tens sabido cortar com o que não gostas. Muitas vezes, o amor verdadeiro, o amor genuíno, quando é autêntico, apresenta-se de uma forma inesperada ou de uma maneira surpreendente. Não pode ser forçado ou fingido. O amor é um milagre. Tem a ver com a sincronicidade de encontrar a pessoa certa. Portanto, no momento em que tu menos esperares, o mundo estará a trazer-te a pessoa ideal. E por outro lado, também vejo que há alguém que está a apaixonar-se por ti de uma maneira genuína. Há alguém que, sem querer, já começou a ter sentimentos por ti, porque é algo que ele ou ela não pode controlar ou conter. E na realidade essa pessoa não te incomoda. Trata-se de alguém que precisa resolver questões da sua vida pessoal para poder estar contigo. No entanto, sinto que não é uma pessoa com quem te sentirias desconfortável em sair, mas essa pessoa precisa encerrar certos assuntos do passado, deixar para trás circunstâncias turbulentas com outras pessoas, ou existe um desafio pessoal que não necessariamente tem a ver com terceiros, mas que ele precisa resolver, ele ou ela. No entanto, tu vais acabar por sair com alguém, mesmo que agora não o vejas tão próximo. Mas se for com esta pessoa, ele ou ela primeiro precisa de resolver dilemas do passado. Depois também me mostram aqui novas inspirações, novas ilusões. Mas é como se essas novidades tivessem vindo de ti, tivessem nascido do teu próprio engenho. Não é apenas como se o mundo te tivesse obrigado a seguir por novos caminhos, mas sim como se tu fosse a pessoa que quer mover o mundo. O universo também expressa milagres através dos desejos e fala através de ti. E é como se tu quisesses fazer outras coisas. E eu antevejo que para que isso se realize, é necessário que removas alguns obstáculos do caminho. Existem obstáculos, mas vais conseguir livrar-te deles de uma forma criativa e diferente. Sempre que queremos fazer coisas diferentes e ousadas, ou lançar-nos numa nova aventura, aparece uma ou outra coisa que precisamos tirar do caminho. Às vezes, inclusive, há pessoas que de repente não concordam com o que queremos fazer. No entanto, eu vejo que tu serás capaz de ultrapassar isso. Graças a essa atitude de impor limites, de dizer o que queres desde o início, de dizer não ao que não te agrada. Vejo também aqui que tu estás a rejeitar uma pessoa.
Se estás a rejeitar alguém romanticamente, ou se há um amigo ou uma amiga que quer sair contigo, divertir-se, a festejar, sair para distrair-se, mas tu não o queres, é bem possível que digas que estás ocupada ou focada nas tuas coisas, querendo cumprir com os teus deveres. Mais adiante poderás sair com esse tipo de pessoa, se assim o desejares. Também é bom que primeiro resolvas o que precisas fazer e depois te dediques ao lazer. Não há nada melhor do que sentir que já cumprimos com o que tínhamos que fazer. Depois tens um 5 de espadas, a temperança, o rei de espadas, o 3 de espadas, o 5 de paus e a lua. Eu antevejo aqui mudanças emocionais muito fortes. Esta pessoa que aparece na tua leitura anda distraída. Além de que tu possas vir a sair com alguém que gostes, alguém novo, eu antevejo também novas conexões sociais. Pessoas novas com quem poderás sair, não apenas no âmbito sentimental, mas também na tua vida social. É como se a tua vida social estivesse prestes a ativar-se de uma maneira diferente, desde trabalhar com outras pessoas, a viver novas experiências, permitindo que socializes com os outros. Mas aqui o 7 de paus com o 5 de espadas e este rei de espadas, aqui aparece alguém que está meio aborrecido, ou alguém que de uma forma ou de outra sente que já não consegue sair mais contigo, que não consegue mais estar ao teu lado. Tu estás à defensiva com esta pessoa. É alguém que quer suavizar as coisas, ser amigável ou amável. É alguém que é persistente, mas também silencioso, quieto. E essa pessoa quer que as coisas fiquem mais relaxadas entre vocês. No entanto, eu vejo que tu não cedes tão facilmente, porque sabes que essa pessoa foi dura ou injusta contigo e é como se tu te tivesses desencantado com ele ou com ela. É uma pessoa que está super confusa, porque por um lado quer estar contigo, mas por outro lado também quer que sejas tu a ceder. Quer as coisas fáceis, por assim dizer, quer estar contigo, mas quer que sejas tu a ir até ele e que peças desculpas, ou que sejas condescendente e que o perdoes e que deixes continuar a fazer a mesma coisa, mas isso é algo que tu não estás disposta a fazer, claramente, porque a tua leitura mostra que isso magoou-te bastante. Esse tipo de circunstância no passado e não estás disposta a ceder, porque foi muito difícil para ti sair desta situação para voltar agora ao passado. E é muito possível que essa pessoa tente persuadir-te, ligar-te, escrever-te, acalmar as coisas, principalmente porque sente que perdeu o poder que tinha sobre ti. Ele tinha um poder de persuasão, mas já não o tem. Perdeu a credibilidade e quer novamente suavizar as coisas, mas eu vejo-te a ignorar esta situação e isto a esta pessoa de alguma forma não lhe agrada e sabe disso. Também se sente sozinho, confuso, depois de terem discutido ou de se terem chateado. Pode ser que seja uma pessoa com quem discutiste noutro contexto diferente. E tu talvez não estejas a refletir muito nisto ultimamente, mas há alguém que pensa muito em ti e não o diz. Guarda esses pensamentos só para si. Eu antevejo também um familiar, um conhecido com quem tiveste um encontro ou notícias recentemente e essa pessoa calou-se. Sinto que é uma pessoa que mesmo após o que aconteceu
ainda sente emoções muito fortes. E é possível que te encontres com esta pessoa ou que ela te surpreenda, mas isso já não vai enfraquecer-te nem roubar a tua paz. Por ironia do destino, tu aqui vais perceber o quanto te fortaleceste depois desta situação. E eu vejo pelas tuas cartas que emocionalmente tu vais estar a outro nível. Vais conseguir libertar-te de um passado tormentoso. Por isso aparece a carta dos amantes, que surge quando temos de tomar decisões emocionais importantes. E eu vejo que tu estás a escolher mudar de vida, a sair com outras pessoas ou a mudar o teu círculo social. Neste momento queres continuar a falar com certos amigos e deixar no passado outros que de alguma forma foram complicados contigo. E sinto que essas pessoas estão atentas a ti ou preocupadas contigo. Se também te sentiste triste por alguma circunstância e estás calada ao respeito, mostram que, apesar de ser difícil carregar essas emoções, tu vais seguir em frente. Isso não te vai impedir de dar o próximo passo, nem vai travar-te. Porque às vezes sentimos que por dentro estamos tristes, como se estivéssemos a lutar contra o mundo, como se as coisas externas fossem dar errado, ou que vamos ficar presos para sempre nessa situação. Mas eu não vejo isso. Uma coisa é o que sentimos interiormente, a nossa vida privada. Outra coisa é o que pode acontecer no futuro, ou como as pessoas veem a tua vida desde fora, como se vê a situação exteriormente. E os outros veem em ti uma pessoa muito lutadora, forte e inteligente. E, no entanto, eu vejo triunfo para as próximas 48 horas. Vejo que de forma inesperada vais encontrar soluções. Mas é importante que saias, porque sinto uma frequência energética de que tu levas demasiado tempo fechado em casa e isso pode acabar por te estressar. E seria bom, como acto terapêutico ou reflexivo, sair, caminhar ou passear, ok? Continuando, tens a Justiça, o Papa, o Enforcado, o Julgamento, Madre minha, e o Pajem de Espadas. Bom, aqui houve muitas circunstâncias que ficaram paradas e agora tudo se está a começar a mexer ou a revelar. Talvez também tenhas tido que adaptar-te porque tudo está a começar a emergir e tu estás a aproveitar as boas oportunidades que tens. Se algo está a funcionar na tua vida, cuida ou foca-te nisso. Não é tempo de deixar passar as boas oportunidades. Porque aqui há a justiça divina, cósmica, que tu manifestaste ao universo. Não é só a justiça humana, é a justiça retributiva, poética, celestial que tu pediste a Deus. E por outro lado, há alguém que não está feliz neste momento, está desconfortável e isso está fora do teu controle. Não é uma pessoa que tu queiras muito, é uma pessoa que foi ou tem sido difícil contigo, uma pessoa que tem falado muito sobre ti ou tem estado demasiado atenta aos teus projetos, às tuas ideias. É uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa com conhecimento. Não age com sabedoria nem prudência. É alguém que também se comportou de uma maneira impulsiva, imatura ou um pouco egoísta. Sempre prefere a si próprio primeiro. É como se fosse esse tipo de pessoa que pensa que o fim justifica os meios ou que se sente muito inteligente ao fazer as coisas
imprudentes. Realmente é uma pessoa inteligente, ok? Mas não é uma pessoa sábia. Tem conhecimento, mas não age com sabedoria, com prudência. No entanto, eu vejo que é alguém que vai ficar quieto, pelo menos durante uns dias. Deu-se conta de coisas que antes não percebia, devido também a certas situações incómodas na sua vida pessoal. O universo também está a obrigar a mudar e a tomar decisões mais honestas. Mas é uma pessoa que te trouxe demoras, atrasos ou conflitos e que ficará sossegada no seu cantinho. Não estou a falar de alguém, de quem gostes, nem de um ex-parceiro. Trata-se de uma circunstância social ou alguém que no trabalho se comportou contigo de uma maneira muito imprudente. Podem ser outro tipo de pessoas, vizinhos, conhecidos, amizades em geral, alguém que te parece ser uma pessoa que se vitimiza muito e que tem tendência para a manipulação. Digo isto diretamente porque não há outra forma de o dizer. Sinto que é uma pessoa um pouco manipuladora. Não é perigosa nem má, mas tem um jeito de ser que te causou complicações. No entanto, vejo que isto também tem a ver com as consequências dos seus próprios actos. Como age dessa forma, também recebe o que faz. Se eu trago demoras aos outros, eu recebo demoras. Se eu causo problemas aos outros, eu recebo problemas. Se eu não ajudo os outros a evoluir na vida deles, não recebo ajuda. Portanto, é a típica situação do karma ou as consequências dos seus actos. E eu vejo que é uma pessoa que terá de repensar a sua próxima estratégia. Se tu disseste não a algo, ou estás disposta a dizer não a algo que não te convém ou que não gostas, eu vejo que essa pessoa ficará incómoda. Porém, o mundo levará essa pessoa por outro caminho sem te envolver ou fazer-te mal. Vejo que Deus, o universo, te apoia de uma forma incondicional, tanto os teus guias como os teus aliados espirituais protegem-te. Diamantes, obrigada pela companhia, likes e comentários e espero voltar-vos a ver em breve. Ativa a campainha de subscrição e dá-me o teu coraçãozinho. Obrigada e até breve.